Irmãos, vamos ler Gênesis, capítulo de número 19. Nós estamos no jejum, e o jejum é de 21 dias, né? Amanhã é o 11º dia, rompemos aí, mais a metade do jejum, é 6 horas da manhã. Seis horas da manhã, e o nosso jejum está uma bênção, irmãos. Está uma bênção. Já tem alguns testemunhos muito fortes deste jejum, que ainda Deus opera, ainda Deus faz. Pastor, eu não fiz nenhum dia de jejum, posso entrar amanhã? Entre. Você pode entrar até o último dia. O que importa é que nesse período de consagração, o teu coração esteja na presença de Deus. O que importa é que nesse período de consagração, você mortifique a tua carne, você leia a palavra, você busque a presença de Deus. O tema do nosso jejum é renovação, renovo espiritual. Então, vem para o jejum, porque está uma bênção, irmãos. Tem muita gente que não entra ao vivo, mas está fazendo o propósito, porque está no trabalho. E eu creio que, assim como nós já tivemos vários testemunhos, até o dia 21 de janeiro nós ouviremos mais testemunhos do que Deus está fazendo. Amém? Irmãos, Gênesis capítulo 19, versículo 15 ao 16, nós estamos falando sobre a transgressão de Ló. A transgressão de Ló. Olha o que diz a palavra. Então saiu Ló, ao amanhecer, versículo de número 15, do capítulo 19. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, e ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram para fora da cidade. Agora eu vou ler o verso 22. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome daquela cidade. Irmãos, a gente está falando sobre a transgressão de Ló, começamos no domingo, e nós falamos sobre o início, né? Gênesis capítulo 3, verso 5, quando os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Então Abraão falou: nós não podemos viver brigando, porque nós somos irmãos. E aí ele disse, né? Ele disse: escolhe a parte da terra, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí eu falei do princípio de desonra, que Ló não deu a honra a Abraão, dizendo: não, você que escolha, porque eu estou debaixo da sua cobertura. E eu deixei muito claro aqui na introdução que Ló e a sua esposa e suas filhas escolheram as campinas de Sodoma. Eles habitaram numa região próspera, e nós vamos chegar nisso hoje, numa região produtiva, e Abraão foi para os carvalhais de Manre. Abraão continuou a sua peregrinação e foi para as montanhas. E aí, eu digo para vocês que a Bíblia declara que Ló era um homem justo.
Ló era um homem justo. Ele era justo. Ele era justo. E ele começou bem, porque ele abriu mão de tudo. Lá em Gênesis, capítulo 12, ele abriu mão da sua família, ele abriu mão de tudo que ele tinha, porque ele acreditou no que Deus tinha falado com Abraão. E ele saiu, né? Versículo de número 5 do capítulo 12, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, Ló, seu sobrinho, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã, partiram para a terra de Canaã. Então veja que Ló foi movido por uma missão, por uma chamada. Mas chegou num momento, e qual foi o momento? O momento em que eles cresceram muito, e começou a haver intrigas entre eles, e eles tiveram que se separar. E a Bíblia diz, né, no verso 8 do capítulo 13, disse Abraão a Ló: não haja contenda entre ti e mim, entre os meus pastores e teus pastores, como somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda essa terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló e viu as campinas do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si aquela campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. E Abraão habitou na terra de Canaã e Ló nas campinas, e ia armando a sua tenda até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, a transgressão de Ló e a passividade, né? Ló é aquele crente que começou bem, mas de repente ele se tornou um crente passivo. O que é a passividade? É o sujeito relativamente ao processo verbal, como ocorre a voz passiva, com predicados, tal. É o sujeito paciente. Deixa eu pegar aqui outra tradução de passividade. É a natureza, o estado daquele que é passivo, daquele que é paciente. Também tem outro significado. A passividade característica por uma ausência reduzida da vontade de agir e também por uma fraca capacidade de reação. O sujeito que sofre de passividade tem igualmente uma falta de iniciativa e de poder de decisão. Veja o que aconteceu, irmãos. Os anjos disseram: escapa pela tua vida, vai embora. Mas veja o texto que eu li. É a própria passividade, verso 16. Como, porém, ele se demorasse. Por que Ló não quis sair de Sodoma? Porque Sodoma era uma terra promíscua, iníqua. Veja que é muito bom vocês entenderem esse texto do capítulo 13, verso 13. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor.
Ló sabia do pecado que existia naquela terra. Mas quando ele olhou para a prosperidade daquela terra, ele não se preocupou pela maldade e o pecado que era cometido ali. Ele quis descansar. Ele abriu mão de tudo no início da sua chamada. Mas chegou num momento, veja, que os estudiosos dizem que Ló chegou a ter 3.000 pastores em Sodoma. 3.000 pastores. Imagine a quantidade de famílias que estavam sobre o seu domínio. E é outra questão que a gente tem que entender na Bíblia. Todas essas famílias cresceram ao lado de Ló e Abraão. Quando eles se dividiram, os pastores de Ló foram com ele para Sodoma. Só que quando o juízo veio, somente quem Deus tirou de Sodoma? Somente Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Todo o seu rebanho se perdeu, todos os seus pastores se perdeu, toda a sua riqueza se perdeu. Por quê? Porque ele quis descansar. Ló é o tipo de crente que chega numa altura da vida e diz: eu já orei demais, eu já jejuei demais, eu já preguei demais, eu já dizimei demais e agora eu preciso descansar. Eu preciso desfrutar um pouco da minha vida. E, meu irmão, tem muita gente nessa vibe que acha porque fez algumas coisas, não precisa fazer mais nada. Tem muita gente, meu irmão, tem muita gente que está sentado em Sodoma, desfrutando de Sodoma e não percebendo que a terra já está condenada ao juízo. Meu irmão, Sodoma e Gomorra já estava condenado para a ira. Porque quando Ló foi para lá, veja que o texto está dizendo, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Sodoma já estava caminhando para a ira e para o juízo. Só que Ló preferiu ir para a terra da iniquidade do que viver debaixo da sombra de Abraão. Irmãos, existe algo que nós aprendemos dentro desse contexto. Primeiro, ser discípulo ou viver na sombra. Veja que até o capítulo 13, Ló estava na sombra de Abraão. E existe algo que Abraão fez que Ló não aprendeu. E ele não praticou em Sodoma. E o que é, pastor? Abraão, em todos os lugares que ele ia, ele levantava um altar ao Deus que lhe apareceu. E veja que você não vê em nenhum texto que Ló levantou altares para Deus. Por quê? Porque Abraão se preocupava com a sua vida espiritual, de manter e preservar a sua comunhão com Deus. E quando Ló sai debaixo da sombra de Abraão, você vê que ele não se preocupou em levantar um altar para Deus em Sodoma. O que Ló queria era descanso. E, queridos, tem muita gente vivendo esta vibe. Qual é a vibe, pastor? Qual é a... É que acha que uma vida cristã de passividade, de descanso, é a vida que ela merece.
E tem muita gente que se esquece de levantar um altar e de preservar o fogo nesse altar e de andar com o Deus que ele está adorando nesse altar. A Bíblia diz no livro de Levíticos que o fogo deve arder continuamente e ele jamais pode se apagar. Irmãos, nós temos que nos preocupar, por quê? Porque Sodoma é uma terra que nos afasta totalmente do altar, da adoração, da busca, da consagração, da meditação da palavra. Sodoma não quer te ver levantando altares. Sodoma coloca na mente do povo que ele já fez muito e agora ele pode descansar. E tem muita gente, meu irmão. Eu me lembro de um pregador que chegou para mim dentro desse jejum, porque eu não jejuo agora, porque tem um canal no YouTube. Eu sempre tive essas campanhas de jejum e oração. E um dia esse pregador da passividade falou para mim: você é louco da cabeça. Ficar jejuando, orando, lendo a Bíblia. E ele usou a Bíblia para falar comigo. E disse a Bíblia, o próprio Jesus disse: misericórdia eu quero e não sacrifício. E ele falou: para mim, o que você faz é sacrifício de tolo. E tem muita gente do nosso meio que acha que viver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de separação, uma vida de busca, uma vida íntegra, uma vida pautada na verdade, é fanatismo, é ser crente quadrado, viver sem altar. E tem muita gente que, por causa da passividade de Sodoma, não levanta mais altares ao Senhor. Não tem mais prazer pelo secreto, pela intimidade. Porque, meu irmão, ser conhecido diante dos homens é uma coisa. Através da rede social, isso se torna algo mais fácil hoje. Mas, meu irmão, não se preocupe em ser conhecido diante dos homens. Ló, ele era um homem que julgava em Sodoma. Ló teve prosperidade em Sodoma. Ele era conhecido em Sodoma. Mas Ló não levantou altares a Deus. Então ele era conhecido, mas ele não tinha altar. E tem muita gente preocupada em ser conhecida, em ser valorizada, em ser reconhecida diante dos homens. E eu quero te dizer, meu irmão, se preocupe, com o secreto, em ser conhecido no céu. Porque quando você é conhecido no céu, o céu trabalha pela sua vida. E o céu trabalha pela sua família. Irmãos, quando os anjos vieram destruir Sodoma, eles foram na casa de quem? Eles foram na casa de Ló, foram na casa de quem tinha intimidade. Quando os anjos vieram para destruir Sodoma, eles foram na casa de quem? De quem era conhecido no céu, de quem era conhecido na terra. E tem muita gente, meu irmão, que por causa da passividade de Sodoma, dos prazeres de Sodoma, das facilidades de Sodoma,
se esquecem do discipulado, que vem de disciplina. Irmãos, manter o altar aceso é um desafio. E se você pegar o livro de Gênesis, você vê todas as peregrinações de Abraão, todos os lugares que Abraão foi, ele levantou o altar a Deus. Então, isso quer dizer que Abraão era disciplinado em se preocupar, em prestar adoração a Deus. E manter o altar aceso. Manter um altar de busca está sendo um desafio para esta geração diante de Sodoma. Porque Sodoma gera prazeres na carne. Porque Sodoma traz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, e mesmo sabendo, tem muita gente praticando o que é mal aos olhos do Senhor. Queridos, em nome de Jesus, eu gosto do texto de Lucas, quando os discípulos voltaram empolgados, dizendo: Senhor, os demônios se submetem, os enfermos são curados. Senhor, milagres estão acontecendo. Jesus olhou para os discípulos e disse: para aí, pode parar. Não se alegrem porque os demônios vos submetem. Alegrai-vos. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. Aleluia. E eu entendo quando Jesus fala isso, que não é o que eu faço, é quem eu sou no reino de Deus. Glória a Deus. E a pergunta do Espírito Santo para você é: como é que você está diante de Sodoma? O mundo é Sodoma hoje. A sodomia está tomando conta. O espírito de Sodoma age no nosso meio, age no meio evangélico, age no meio gospel, age no mundo. E a pergunta do Espírito Santo é: ou você está passivo, ou ainda existe um altar de adoração na sua vida? Ou você está descansando em Sodoma, dizendo: eu já fiz muito, eu já orei muito, eu já preguei muito, eu já cantei muito, eu estou vivendo. Esse negócio de fim do mundo não vai acontecer, porque, veja bem, o juízo já estava lançado sobre Sodoma. E por que Ló se demorou lá? Porque ele não queria sair de Sodoma. Ele estava desfrutando de Sodoma. Ele estava descansando em Sodoma. A mulher dele amava Sodoma. Agora, o desafio, meu irmão, é andar em Sodoma, mas com o altar aceso. E eu quero dizer para você que está com o altar rachado, o altar trincado, que não tira mais a cinza do altar. A cinza do altar é o pecado mesmo, que está tomando conta da tua alma. A cinza do altar impede de o fogo pegar. É por isso que era lá no tabernáculo, todos os dias, o que se tirava? A cinza. Porque o fogo não pode parar. Em nome de Jesus, compreenda, meu irmão, que foi para a santidade, a separação,
que o Senhor nos chamou. E para ser santo, tem que manter o altar aceso. Você não vê em nenhum ponto Ló levantando um altar a Deus. Porque ele estava acomodado com Sodoma. Segundo, irmãos, quando você olha para o pecado da passividade de Ló, o que levou Ló para Sodoma? É muito interessante isso aqui. O desgaste nos relacionamentos. Desgaste nos relacionamentos. O que separou Abraão de Ló? Brigas, intrigas, a tal ponto que eles não conseguiram mais caminhar juntos. Olha o que diz o capítulo 13. Versículo 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. E disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos parentes chegados. E o desgaste dos relacionamentos está levando muita gente para Sodoma. Meu Deus do céu. Eu vou repetir. Desgastes em relacionamentos têm levado crentes para o conformismo e para a passividade de Sodoma. A pergunta que a gente tem que fazer é: por que não se perdoaram? Por que não reuniram-se e se perdoaram? Então veja que foi o desgaste do relacionamento que levou à divisão de Abraão e Ló. E tem muita gente que está vivendo no comodismo por desgastes em relacionamento. E Hebreus 12:15 diz, é a Bíblia que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É a Bíblia que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora, irmãos, tem o texto de 1 João 1,7, que a gente gosta muito de citar esse texto. E a gente só usa o final do texto que diz assim, ó: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas não é isso que está no texto. O que é que está escrito no texto? Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É muito forte esses dois textos, tanto de Hebreus como de 1 João. Porque sem comunhão e santidade eu não vejo a Deus. E sem andar na luz e ter comunhão com meu irmão, o sangue de Jesus não age na minha existência. E veja que o desgaste de relacionamento separou Ló de Abraão. Agora, o problema para nós como igreja
que o desgaste de relacionamento nos separa da glória de Deus e nos impede de ver a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Se andarmos na luz como ele na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E tem muita gente, irmãos, que está com desgaste de relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, com os amigos, com a igreja, com o pastor, que não consegue se relacionar. Essa semana eu tratei uns casos de crentes que não conseguem mais congregar. Irmãos, primeiro, não pode sair brigado, né? Tem que apaziguar para cada um seguir. Tem muita gente oprimida dentro de igreja. Oprimida. E eu estou abrindo um parênteses aqui. Que não consegue cultuar, que vai para o culto já sai pesado de casa. Irmãos, a igreja é um lugar de crescer, de desenvolver, de frutificar, de gerar vida, de ter direção de Deus e receber direção de Deus. E tem um monte de gente frustrada que não consegue, por quê? Porque está pesado. Os relacionamentos estão cortados. Não consegue receber o que vem do altar. Vá lá no líder, peça perdão, libere perdão. E se não der para ficar mais, vá para um ambiente em que você cresça, que você desenvolva. Mas veja como as pessoas estão carregadas e nós estamos vivendo num mundo vingativo, em um cristianismo que quer vingança, em um cristianismo que quer juízo, em um cristianismo que, em vez de haver amor, comunhão, desejo mútuo, de amparo, de ajuda, quando o irmão está na prova e se levantou contra a minha vida, você está na prova porque se levantou contra mim. Isso não é cristianismo. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Então tem muita gente torcendo por irmão se prejudicar porque se levantou contra ele. Já é um espírito de Sodoma, já é a mente de quem quer se conformar com Sodoma. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por que Ló foi para Sodoma? Porque ele não conseguia ter relacionamentos. E aí eu vou dizer outra coisa, irmãos. Segura aí que eu vou dizer. Tem um monte de gente que não suporta mais igreja, não suporta mais pastor e diz, eu vou seguir Jesus na minha casa. E eu vou falar isso com muito cuidado, que nós temos um trabalho online. Nós temos o culto do Zoom, que é uma igreja online. Ela funciona como uma igreja mesmo. Mas o que eu digo ao desengrejado? Muita gente acha que não existe mais pastores, não existe mais pregadores, não existe mais igreja, e diz, eu vou seguir Jesus na minha casa. A maioria, eu vou dizer a maioria, está fumando, bebendo e se prostituindo de novo. Sabe por quê? Porque ele fugiu, porque não teve capacidade de resolver os seus relacionamentos. Ló foi para a terra da imoralidade por causa de relacionamentos frustrados. E você que se acha o dono da verdade, que não quer se relacionar, que não quer ter comunhão com os irmãos, que não quer estar ligado ao corpo de Cristo, cuidado. Cuidado.
E eu estou falando isso aqui com muito cuidado. Por quê? Porque a maioria das pessoas que se acham a dona da verdade agora, não existe pastor, não existe igreja, não existe aquilo, não existe aquilo outro, e se acham a dona da verdade, e ela sai. Quando ela vê, ela está em Sodoma, bebendo, fumando, se prostituindo. Não foi o caso de Ló. Não foi o caso de Ló, porque Ló saiu de Sodoma porque era justo. Porque Abraão manteve o altar da oração e a intercessão de Abraão alcançou Ló. A questão de Ló foi a passividade com o pecado, com a prosperidade que ele não conseguiu lidar e ele amou aquele lugar. Agora compreenda que o desgaste de relacionamento fez com que ele se separasse. E veja que Ló preferiu o caminho da facilidade do que permanecer em relacionamento com Abraão. E tem muita gente, meu irmão, que por não se relacionar e não conseguir se relacionar, está num desgaste de relacionamento. Isso está impedindo de você ver a glória de Deus. Hebreus 12:15. Isso impede, se você não está na luz, se você não tem comunhão, o sangue de Jesus não age. Está lá, meu irmão, Hebreus 12:15 dá base e sustentação para 1 João, capítulo 1, versículo 7. Qual é o caminho mais fácil? Pedir perdão, perdoar, se relacionar. Nós somos uma família, meu irmão. E toda família tem desgaste, tem relacionamento. Veja a maturidade de Abraão. Eu não quero contenda contigo. Eu não quero meus pastores contendendo com os teus pastores. Se não tem como andarmos juntos, você continua sendo minha família. Escolhe uma parte da terra e vai embora. Se nós não conseguirmos se relacionar debaixo do mesmo ambiente, eu quero. Abraão disse para ele, nós somos família chegada, eu não quero briga. Eu quero paz. E Ló, em vez de dizer a Abraão, escolhe você o lugar da terra ou não, vamos se perdoar. Ló foi e escolheu a terra da imoralidade para fazer a sua casa. Ele escolheu a terra da facilidade para fazer a sua casa. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Tem muita gente achando que está tudo bem com um monte de relacionamentos quebrados. E é Deus, e eu estou abrindo outro parênteses aqui. Nem a tua oferta é recebida se você tem algo contra o teu irmão. Foi Jesus que disse, se você for levar a tua oferta no altar e tiver algo contra o teu irmão, Jesus disse, deixa a tua oferta no altar, vai e reconcilia-te com teu irmão. E vem e oferece a tua oferta. Relacionamentos em desgaste leva a pessoa para a terra da imoralidade. Se você não perdoa, você carrega essa pessoa com você. Se você não perdoa, você carrega essa pessoa com você. E eu pedi para a missionária Raquel, deixa eu ver se eu acho aqui a frase. Eu pedi para ela me mandar a frase que eu ouvi. Pensa numa frase forte. Vamos ver.
Glória a Jesus. Olha só, olha que frase, meu irmão, sobre perdão. Não perdoar é tomar o veneno desejando que o outro morra. Meu Deus do céu. Escreve aí, irmão Miros, essa frase. Não perdoar é tomar o veneno querendo que o outro morra. Eu vou repetir para o irmão Miros escrever, aí você escrever isso que eu estou dizendo. Não perdoar é tomar o veneno querendo que o outro morra. Cada vez o outro está lá vivendo, dormindo, comendo, sem saber o que aconteceu. E você está tomando o veneno que você deseja para o outro. Então, se você não perdoa, você toma o veneno para que o outro morra. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Chorebacanduremaia. Me deu temor de Deus agora. Me deu temor de Deus agora. Aleluia. Aleluia. O que levou Ló para a terra da imoralidade? O desgaste dos seus relacionamentos. Intrigas e brigas entre ele e Abraão. Pastor, mas ele estava brigando com Abraão. Veja o que Abraão disse. Não haja contenda entre mim e ti. Entre os meus pastores e teus pastores, porque somos parentes chegados. Abraão disse, vamos tratar isso com maturidade. Vamos tratar isso com maturidade. Chega de briga, chega de intriga. Escolhe, vai embora. Quer ir embora, vai. Mas não quero briga. Olha a maturidade de Abraão. Abraão era o líder. Abraão podia escolher a terra. Mas ele disse, eu estou tão em paz, eu estou tão na bênção de Deus, que pode escolher o que você quiser. Pega o que você quiser e vai embora. Vamos viver em paz. E a prova que Abraão estava em comunhão com Ló é que ele intercedeu por Ló. Irmão, saia da terra da confusão, da contenda, da briga, da intriga. Pare de tomar partido dos outros. Pais, pare de sofrer a dores dos teus filhos casados. Casou, manda resolver um problema com o marido e com a mulher. Tem um monte de pai que o filho faz um monte de coisa errada e fica passando a mão no pecado do filho, criando ódio na nora e no genro, porque é meu filhinho, meu nenezinho. Nenezinho nada, já saiu debaixo da tua casa. Constituiu uma família, agora tem responsabilidade. Quantas famílias destruídas. Quantas famílias destruídas. Quantas pessoas que estão em Sodoma, na terra da imoralidade, porque preferiram a passividade do que resolver os seus problemas. Meu Deus. E eu vou parar aqui hoje, mas amanhã eu vou continuar, irmãos. Tem mais 6 tópicos, eu só estou no segundo. Veja que Ló deixou o discipulado por causa da sombra, e Ló não levantou altares para Deus. Segundo,
O que levou Ló para a terra da imoralidade foi o desgaste dos seus relacionamentos. Irmão, saia de Sodoma. Eu vou repetir. Saia de Sodoma. Saia de Sodoma. Sodoma não é o teu lugar. A palavra do anjo foi: escapa pela tua vida. Escapa pela tua vida. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu não sei se tem alguém aqui hoje. Alguém aqui hoje que queira reconciliar-se, se entregar a Jesus. Eu quero orar por você. Diga: eu quero, escapa pela tua vida hoje. Sodoma não é teu lugar. E não olhe para trás. Diga: eu quero, e nós vamos orar pela sua alma, pela sua vida. Eu vou esperar 2 minutos apenas e eu vou estar orando. Glória a Deus. Glória a Jesus. É só você dizer: eu quero. Deus abençoe o pastor Nilson, missionária Joelma. Glória a Deus. Já está em Cariacica, pastor Nilson. Glória a Deus. Já está na Serra. Glória a Deus. Diga: eu quero, e nós vamos orar pela sua vida agora. Saia da terra da imoralidade. Saia da terra da facilidade. Saia da terra da passividade. E volte a levantar um altar ao Deus da tua vida. Glória a Deus. Olha só, a irmã Esther está dizendo: eu quero Jesus. 1 minuto e nós vamos orar, irmãos. Amanhã, 6 horas da manhã, é o nosso 11º dia do jejum. Glória a Deus. Diga: eu quero. O teu lugar não é em Sodoma. Aleluia. Olha só, o irmão Ederson está dizendo: eu quero. Glória a Deus, irmão Ederson. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Sodoma já está vendo o assombro da ira de Deus. Ficar em Sodoma é perigoso demais. Aleluia. Glória a Jesus. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí, o pastor Nilson está testemunhando que o propósito tem sido uma bênção para a família dele. Deus está fazendo grandes coisas. Glória a Deus. Deixa eu orar por essas almas, orar pela sua vida. Irmão, não espere para amanhã o que você deve fazer hoje. Irmão Daniel está dizendo, Luciano está dizendo: eu quero. Irmão, primeiro libere o perdão no seu coração. Perdão não é sentimento, hein? Se você esperar sentir para perdoar, você não perdoa nunca. Diga: eu libero o perdão. Libere, é uma atitude. Perdão é atitude. Primeiro libere. Agora diga assim: eu libero o perdão para fulano, para ciclano. Libero o perdão. Quando você vê a pessoa, você vai ver que não vai doer mais. A cicatriz não sai. Não adianta. Perdoar não é esquecer. Mas não vai mais mexer com a tua alma. Amém? Pai, eu quero colocar essas almas diante da tua presença.
perdoe os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, e que a presença do teu Espírito e a alegria da tua salvação venha a reinar sobre essas vidas. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos tira da passividade, do comodismo, da terra da imoralidade. Em nome de Jesus. O Senhor nos chamou, Senhor, para a luz. O Senhor nos convida a andar na luz e em comunhão com os nossos irmãos. O Senhor nos convida a seguir a paz com todos e andar separado de Sodoma e andar em santidade. Porque a tua palavra diz que se nós não andarmos em santidade, nós não te veremos. Senhor, nos ajuda a levantar o altar. Abraão é um exemplo para nós, porque aonde ele ia, ele levantava um altar ao Senhor. Ele tinha prazer em oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele tinha prazer em adorar o Senhor. Senhor, que este desejo seja resgatado na nossa alma. O desejo, Senhor, de viver uma vida consagrada. Uma vida, Senhor, influenciada pela palavra e pelo céu, e não por Sodoma. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na tua presença. Nos dá uma noite de descanso e um dia abençoado amanhã, uma quinta-feira abençoada na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Nós estamos no sacrifício, né, na oferta pelo ano. E todo início de ano a gente faz a oferta para consagrarmos o nosso ano ao Senhor. Então você vai enviar uma oferta de R$ 36,60, R$ 366, R$ 3.660, R$ 36.600, R$ 366.600, 3.360.000. Você vai mandar uma oferta e nós vamos estar enviando um livro para você do Descomplicando o Apocalipse. E eu vou dizer, aproveite que eu estou com poucos livros aqui na minha casa. Eu tenho livros em São Paulo. E isso vai ser até o dia 21 de janeiro, irmãos. Depois do dia 21, nós vamos voltar a vender o livro a R$60. Então, consagre o seu ano ao Senhor. E nós estamos com um testemunho forte, né? De uma irmã, o marido dela é motoboy. Ela fez o voto pedindo uma porta de emprego. E Deus abriu a porta de emprego para ela segunda-feira. Aí ela foi no banco para o banco parar de cobrar a taxa, né? Aquela taxa mensal que o banco cobra, porque agora tem um monte de gente aí indo para banco digital, você não precisa mais pagar taxa de banco. E ela chegou lá e tinha uma outra conta no nome dela e, pasmem, isso é milagre, tinha dinheiro na conta. Ela fez o voto domingo, irmão. Segunda abriu a porta e tinha dinheiro na outra conta do banco, que ela nem imaginava que o dinheiro estava lá. Teve uma irmã que ganhou um carro, teve uma irmã que conseguiu adquirir a casa. Tudo esse mês. Tudo esse mês. Então, você vai enviar a oferta para o meu telefone com o seu endereço, seu CEP, seu nome, e nós vamos estar enviando esse livro para você. Amém? Irmãos, nos ajude no projeto Arrependa-se. Você que não enviou a sua oferta ainda, ajude. Que dia 23 eu vou estar aí no Amazonas inaugurar duas igrejas.
da tribo Marubo e da comunidade Filadélfia, em 2 tribos indígenas. Filadélfia é a tribo Ticuna e a outra é na tribo Marubo. A igreja da Filadélfia, a gente fez o piso da igreja, foi nós que fizemos o piso da igreja de Filadélfia, e nós que estamos construindo a igreja da tribo Marubo, e eu preciso da ajuda de vocês. Ainda tem a elétrica, eu comprei material ontem que estava faltando, e tem o som que nós iremos adquirir para fazer o trabalho lá na tribo Marubo. Então, eu preciso da ajuda de vocês no projeto Arrependa-se. Antes de criticar, pergunte ao Espírito Santo sobre essa obra, meu irmão. Venha fazer história conosco. História conosco. Está aqui, ó, a igreja. Já está bem mais do que isso. Grandioso, Senhor. Como é que está ficando? Isso aqui é na tribo Marubo. Isso aqui é na tribo Marubo. E aí vai ficar aí bonito para a glória de Deus. E está chovendo muito no Amazonas. Até tem que orar para parar de chover, meu irmão. Para que tudo dê certo. A missionária Sara falou que talvez o piso a gente não consiga colocar até eu chegar lá. O piso, não o piso bruto, a cerâmica, né? Mas o que eles puderem fazer, eles irão fazer para quando chegarmos lá, essa igreja seja inaugurada. E eu já disse, né? Se uma alma aceitar Jesus, já valeu a pena todo o investimento. Na glória nós teremos muitas surpresas, irmãos. E você pode ter certeza que o galardão, a recompensa pela tua oferta, você vai receber galardão. É uma oferta consagrando o seu ano, irmã Graciele. Amém? Eu quero agradecer a todos que estão conosco aí na live até agora. Que Deus abençoe sua vida de uma forma poderosa. E amanhã nós temos culto no Zoom às 20 horas. E às 21h10 nós estaremos na live. Amanhã tem capa da The Economist, né? Vamos ver como é que vai sair a capa amanhã da The Economist. E nós iremos continuar a pregação, a transgressão de Ló. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. O irmão Álvaro está dizendo que só está faltando o emprego fixo e a escritura da casa, e vai sair, irmão Álvaro, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Arrependa-se, retrospectiva 2023. No Amazonas, foi um ano de muitas colheitas de almas e vários novos trabalhos. Também no sítio Novo Horizonte, tivemos acampamentos de jovens no carnaval, com vários jovens impactados e descendo as águas do batismo. Em julho, tivemos o congresso Curados para Curar, com muitas libertações de vidas e salvações de almas. Em outubro, tivemos o primeiro Acampa Kids, com mais de 260 crianças recebendo a palavra de Deus, um sonho realizado da missionária Zil e do pastor Abinadeb. Abrimos a igreja no Beco 30, que já está lotada e com trabalhos todo sábado, com várias crianças, sob a direção da missionária Leuzinha. E juntos com a missionária Sara, estamos construindo a primeira igreja na tribo Marubo. Levamos muitos brinquedos e a palavra de Deus aos ribeirinhos e índios da floresta amazônica. Em 2024, temos grandes projetos para realizar. Com certeza que juntos faremos muito mais do que 2023. O pastor Carlos Cardoso e a missionária Raquel agradece a todos que oram e contribuem para essa obra. Que Deus os abençoe ricamente. A paz do Senhor, estamos aqui na construção da igreja.
arrependa-se e por colaborar aqui para que essa igreja possa ser realizada, amém? Hoje foi um dia de muito trabalho, mas graças a Deus o Senhor nos deu a vitória, amém? Não é fácil trabalhar nessa comunidade, desde que falamos que íamos construir uma igreja, foram muitas tribulações, provações, mas Deus nos dá a vitória. Obrigado, pastor Carlos, também, pela força e pelas suas orações.